Estamos de volta aqui com o Bom Dia Sergipe. Eu quero te contar que o Ministério Público Estadual recomendou a interdição de parte do calçamento às margens do Rio Sergipe, ali na Avenida Ivo do Prado. A TV Sergipe tem acompanhado esse caso desde o ano passado, depois de denúncias feitas por telespectadores a respeito da deterioração da infraestrutura no local. Nós voltamos até lá para acompanhar essa situação com a repórter Kedma Fer. Agora são 6h30. Kedma, mais uma vez bom dia para você. E quem passa por aí realmente já consegue perceber que há de fato uma estrutura danificada. Priscila, são vários pontos aqui a serem debatidos. A gente está falando de uma região aqui que é histórica, uma das primeiras ruas, avenidas aqui da capital sergipana, que ela, por si só, já demanda muita atenção. É uma área, por exemplo, nessa que a gente fala que é ao vivo, nesse momento para você, a Ponte do Imperador. Daqui é possível visualizar pelo menos uma parte dessa estrutura danificada. Apenas uma parte. Eu pontuei isso porque foram detectados 6 pontos danificados. A gente aproveita para mostrar agora para você, por meio das imagens do nosso repórter cinematográfico, Marcos Andrade, olha só como está a situação. Para o leigo, ao olhar isso, a gente já imagina que a calçada vai ceder. Mas o que é que diz o parecer técnico? A gente vai explicar daqui a pouquinho isso para vocês, só que antes, a gente também queria mostrar a inconformação dos nossos telespectadores. Um chegou a enviar, uma pessoa que frequenta regularmente aqui a região, ele disse que já detectou pontos diferentes em relação ao ano passado, ou seja, o desgaste ainda maior. Segundo ele, foram observados pontos em que a calçada ela está cedendo, assim como o cimento. Enfim, as pessoas elas estão preocupadas e não é à toa, porque tem muita gente que circula aqui. Nós estamos falando também de uma área que tem ponto de parada de ônibus, vans de turismo que param por aqui, enfim, não é? É por isso que a gente está trazendo esse assunto aqui à tona mais uma vez na TV Sergipe. Um assunto que está sendo abordado já desde novembro do ano passado. Então, por isso que a gente também vai aproveitar para resgatar algumas imagens agora para vocês daquele período de novembro para cá. Algumas coisas têm mudado. A gente, claro, sem dúvida alguma, procurou a Prefeitura de Aracaju e já naquela época, depois de denúncias, a Prefeitura disse que fez uma inspeção aqui na localidade que, apesar de danificada, a estrutura ela não oferece risco de desabamento imediato. A Prefeitura de Aracaju disse também que intervenções seriam feitas aqui na área. Na época, a situação do calçamento foi constatado por técnicos do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que recomendou a intervenção no local. A nossa equipe chegou a procurar o CREA essa semana para atualizar esse parecer. Não obtivemos uma resposta, mas em relação à Prefeitura de Aracaju, a informação se mantém a mesma. Ou seja, é de que essa localidade aqui, com base nessa análise que foi feita pela Defesa Civil Municipal, não oferece esse risco de desabamento, mas que precisam ser feitas correções pontuais. Nós também temos a informação de que a EMURB ela está em fase de analisar a melhor solução técnica e também viável financeiramente para poder ser realizada uma obra aqui na região. Agora a gente vai aproveitar para chamar aqui o representante do Ministério Público, o promotor Eduardo Matos, que está aqui conosco, porque foi recomendada a intervenção da área por motivos que vocês podem já identificar só de olhar as imagens. Promotor, muito bom dia. A gente acabou de falar sobre essa nota da Prefeitura de Aracaju, uma vez que foi realizada no final do ano passado uma inspeção, foram mais de 2.200 metros. E como é que fica agora? Porque quase 6 meses já se passaram, eles disseram que correções pontuais precisam ser realizadas, só que não tem nenhuma interdição em nenhum desses pontos. Muito bom dia. Bom dia, TV Sergipe, telespectadores, bom dia, Priscila. Realmente, no final do ano passado, circulou um vídeo. Nós instauramos o procedimento 0521010214 e pedimos de imediato uma inspeção da Defesa Civil. A Defesa Civil do município inspecionou, o Major Silvio fez inspeção criteriosa e foi com base nessa inspeção que ele identificou que os trechos 2 e 6 tinham risco imediato de colapso e que deveriam ser tomadas providências emergenciais. Com base nisso, em 10 de novembro, recomendamos à EMURB e à Defesa Civil que interditasse a área. Recebemos agora, em 3 de março, o ofício da EMURB, que está em processo de preparação para a recuperação dos pilares. Continuamos observando aqui
que é um fator emergencial. Os dados que o Ministério Público tem é da Defesa Civil do município, que mostra principalmente trecho 2 e trecho 6, com risco de colapso e para intervenção emergencial. Inclusive, havia se aventado se colocar suportes, na época, escoramento dessa estrutura para evitar um acidente. Então, o que o Ministério Público tem, nós vamos pedir hoje, vamos requisitar hoje outra inspeção para que possa ser feita e que a população tenha segurança ao trafegar ou passar por aqui. Mas, visivelmente, a situação piorou, a situação está mais grave, há o rompimento de várias estruturas, inclusive aqui próximo da Ponte Imperador, um ponto histórico, como você colocou. Você tem já a calçada cedendo. Então, entendemos que por uma questão de segurança, por uma questão de evitar acidentes, a interdição deveria ser imediata, como o Ministério Público recomendou, em 10 de novembro de 2021. E toda a atuação nossa nesse processo está registrado, quem quiser pode entrar, é aberto, é com base na inspeção feita pela Defesa Civil do município de Aracaju, que tem uma equipe técnica excelente e que tem feito realmente vistorias e inspeções com qualidade. Mas caso não seja adotada essa intervenção na localidade, a partir daí, qual o posicionamento do Ministério Público? Bom, se mais uma vez nós vamos pedir inspeção e recomendar mais uma vez a interdição. Se não, na próxima semana nós vamos intentar uma ação cautelar para a interdição e proteção do cidadão aracajuano. E a gente está falando aqui repetidamente sobre essas inspeções, esse parecer técnico, porque, embora visualmente a gente acredite que é uma estrutura que tem esse risco de colapso, mas a gente precisa se assegurar dessas fontes técnicas. Então, por isso, a necessidade dessa inspeção, e como vocês puderam acompanhar aqui o promotor Eduardo Matos falando, diz que vai ser necessário pedir uma nova. Já vocês chegaram a essa conclusão com base até mesmo nesse período de chuvas, quase 6 meses que se passaram, ou seja, quanto mais o tempo passa e as correções não chegam, pode ser que essa estrutura esteja ainda mais prejudicada. Exatamente. Nós temos uma inspeção feita já há um tempo, então até para que a gente possa comparar o que evoluiu nesses meses, né, e quais as providências devem ter tomada. Então, requisitamos uma nova inspeção de urgência e, não sendo adotada nenhuma providência, vamos às medidas cautelares judiciais. Mas eu acredito que a IMURB e a Defesa Civil do município, elas tomarão ainda hoje uma providência. A gente, olhando aqui visualmente, realmente o caso é grave e eu acho que merece uma intervenção de imediato. Vamos só retomar alguns pontos aqui. Olha, nós estamos aqui no centro de Aracaju, ou seja, o coração da cidade, temos pontos históricos. Quando a gente fala dos bonecos, são aqueles bonecos folclóricos ali do Largo da Gente Sergipana. Temos toda essa área de calçadão. De acordo com esse parecer técnico, foram analisados pouco mais de 2.200 metros. Isso vai do Largo ali da Gente Sergipana até o hidroviário. É uma área até considerada grande, muitas pessoas circulam por aqui, tem uma movimentação grande de veículos, ou seja, pode ser que isso traga um certo desconforto pontual, mas é tudo visando a preservação da vida, porque imagine só a gente observar esse calçadão cedendo no momento em que pessoas estiverem circulando pelo local, ou seja, esse posicionamento do Ministério Público é visando justamente isso. Exatamente, e no primeiro momento que foi feito toda aquela inspeção, foi dito ao Ministério Público que ia se providenciar um escoramento até que a licitação saísse. Mas nem saiu a licitação, nem saiu o escoramento. E é isso que tá a preocupação que o Ministério Público tem hoje. Um ponto turístico, um ponto que circula muito ônibus de turismo, um ponto que circula muita gente que vem trabalhar, que vem para o centro. Então o risco é realmente imediato e é grande para a população. E um ponto de circulação de carga pesada também, muito ônibus, que vai movimentando. Qual o grau da estrutura hoje, passado esse tempo? Com fatores, com variantes que agravam a situação. Um sal permanente aqui atuando, né? As chuvas, o peso. Então, essas variantes podem levar ao colapso imediato. Então, quando se fala em preservação de vidas, se fala em medidas preventivas, é evitar o dano. Esse é o caminho, é evitar o dano. Interditar para evitar danos, como ocorreu no Rio de Janeiro, que um ciclista na orla, aquela via de ciclismo caiu e veio morrer, perdeu a vida. Então, o que se quer evitar é a interdição para se evitar acidentes fatais. Esse é o papel do Ministério Público e nós vamos continuar nessa linha.
Nós também tivemos um exemplo aqui mesmo, Aracaju, com a ciclovia, estava interditada. Imagine se aquilo também não estivesse fechado. O dano que poderia provocar. Exatamente. O dano, inclusive aproveitando, recomendo a IMURB maior sinalização naquela ponte. Tem que botar sinalização com iluminação, porque ela está em meia pista. Muitas vezes os motoristas batem naqueles obstáculos, eles quebram, ficam pontiagudos, pode levar acidentes com ciclista. Então é preciso. Prevenção significa evitar danos, atuar antes que o fato negativo ocorra. Bom, a gente agradece aqui a participação do promotor de justiça Eduardo Matos, dando mais detalhes sobre essa recomendação do Ministério Público em relação à intervenção dessa localidade, ou seja, desses mais de 2.200 metros, 6 pontos danificados. Como a gente já apontou aqui para vocês, em relação à obra em si, a IMURB disse que ainda está providenciando a questão da licitação, analisando um orçamento economicamente viável. Enfim, a gente vai acompanhar esse assunto, Priscila, porque diz respeito à segurança da população. E, sem dúvida alguma, isso é fator aqui constante aqui nos nossos telejornais. As pessoas elas se mostram preocupadas com esses desgastes, e só para a gente encerrar aqui mostrando mais uma vez desse ponto aqui danificado, aqui bem pertinho da Ponte do Imperador, só para a gente mostrar aqui para os órgãos competentes o quanto realmente isso demanda uma atenção especial. Acreditamos que soluções já estão sendo buscadas, mas claro, a população quer que isso seja tomado o mais rápido possível. É com você, Priscila. Obrigada, Kesma, pelas informações. Essas são imagens ao vivo, feitas pelo nosso repórter cinematográfico Marcos Andrade. O Bom Dia Sergipe também voltou a receber imagens enviadas por telespectadores que passam pela região. E eles também demonstraram a preocupação em relação a essa infraestrutura. Nós convidamos a IMURB para participar ao vivo aqui do Bom Dia Sergipe, e a assessoria de comunicação enviou uma nota oficial trazendo a posição da Empresa Municipal de Obras e Urbanização a respeito do assunto. Na nota, a Prefeitura de Aracaju informa que não há risco de desabamento da calçada da Avenida Ivo do Prado, conforme um relatório técnico elaborado pela Defesa Civil Municipal, depois de uma vistoria que foi realizada no final do ano passado. O documento, de acordo com essa nota, sugeriu a necessidade de fazer apenas correções pontuais. A IMURB disse que elaborou um projeto e definiu a melhor solução técnica e a mais viável economicamente. No momento, a IMURB informou que está tomando as providências para licitar a contratação da obra, que vai recuperar toda a estrutura com a ampliação da calçada. O Bom Dia Sergipe procurou também o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que no ano passado fez também uma vistoria no local, mas nós não obtivemos resposta até esse momento sobre o acompanhamento do que estaria acontecendo no local. No ano passado, essas são imagens do ano passado, o CREA esteve lá, nós temos também imagens da Defesa Civil. Na nota enviada pela Prefeitura, ela deixa claro que houve essa vistoria da Defesa Civil. E no ano passado, o CREA esteve no local e também identificou que havia o perigo em relação à infraestrutura dessa calçada. Neste ano, o Conselho ainda não se manifestou oficialmente. O Bom Dia Sergipe continua à disposição, caso os técnicos queiram também trazer uma manifestação a respeito deste assunto. O que nós temos é esse posicionamento da Prefeitura de que essas medidas em relação à licitação para uma obra ali na região já estão sendo adotadas, e do Ministério Público Estadual também, de que essa recomendação seja feita, né, para que a área seja de fato vista com um cuidado e que exista até uma interdição ou uma sinalização maior para que as pessoas não tenham risco ao passar por aquela calçada. Eu agradeço, Kesma, você, agradeço também o promotor de justiça Eduardo Matos pela participação ao vivo aqui no Bom Dia Sergipe.